Fala galera, estamos aqui para mais um Wolfcast, na presença do queridíssimo Maurício de Fraga. Fala aí, pessoal. E hoje a gente tem um convidado para lá de especial. E eu acredito que vai ter muita gente querendo assistir esse episódio, porque o cara fez um feito que no mundo do segmento de consórcios é um feito bem significativo. Ele vendeu 12 milhões em 3 meses. Na verdade, ele vendeu 12 milhões em 2 meses e 1 semana. De trabalho. Não. Então o cara é diferente. E ele vai contar um pouco pra nós aqui o que é o segredo, como é que ele chegou nesses números e qual que também vai ser os próximos passos, os novos desafios e as novas metas dele. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Bernardo Asman, vendedor na Wolf Consórcios. Obrigado, seja muito bem-vindo ao Wolfcast, homem. Muito obrigado aí, queria agradecer a vocês por essa oportunidade. Sempre quis participar de um podcast e aí participar do primeiro com vocês para mim é um momento muito especial. Então, muito obrigado e acho que vai ser um papo bem legal hoje. Ah, com certeza. Para quem não conhece muito, porque tem muita gente que nos acompanha que é corretor de consórcio e outras pessoas que nos acompanham que são clientes ou futuros clientes ou que querem entender um pouco mais dessa questão de consórcio. É muito normal hoje um vendedor vender 12 milhões, por exemplo, no ano. Né? Isso é muito comum, 12 milhões no ano, 15 milhões no ano, mas vender 12 milhões num prazo de 2, 3 meses, que nem foi o caso do Bernardo, é muito incomum. Né? E o mais interessante de tudo isso, a grande maioria das vezes que a gente viu alguém vender esse volume foi para um cara. Foi para um investidor, e não foi teu caso, né? Tu vendeu para muita gente, né? Um número tão alto assim é um feito, né? Então a gente quer entender como é que foi que tu fez isso, a gente quer entender como é que essa venda aconteceu no dia a dia, porque eu acho que é isso que é a curiosidade da grande maioria, né? Bernardo, vamos começar do início. Eu queria que tu falasse um pouco, tu é um cara novo, né? É um cara, eu acho que meio feio, né? Pra quem tá olhando no Spotify... propaganda, né? Pra quem tá olhando no Spotify, eu recomendo assim, ó. Tá escutando no Spotify, eu recomendo. Cara, bota no YouTube, dá uma olhadinha ali no Wolfcast no YouTube, porque o cara eu tenho uma coisa diferente, assim, que a vida deu pra ele, né? Agora o RH, ele tá sempre olhando também o Instagram do cara, ver se ele tem uma boa feição, né? Então, só que agora despontaram, né? Meio que ficou difícil agora contratar gente no mesmo nível, né? Complicou pra nós, né? A gente nem entra, né? A gente não passaria daí no RH, né? Não passaria no crime do RH agora. Mas, ô Bernardo, se puder contar um pouco pra nós esse início de jornada e o que te fez também vir pro mundo dos consórcios e investimentos, o que te chamou a atenção. Então conta um pouco da jornada e como tu chegou aqui, o porquê chegou aqui também. Vou começar bem pelo começo, né? Contar um pouquinho do que eu vivi até hoje. Com 17 anos, eu saí de casa e me tornei modelo. Então fui morar no Rio de Janeiro, tive uma experiência como modelo lá, conheci muita gente, depois morei em São Paulo também, e aí fiz uma carreira mais ou menos de 2 anos e meio, 2 anos como modelo. Voltando para minha cidade, eu fui fazer educação física e aí tive uma trajetória também na educação física, uma trajetória de sucesso. Quanto tempo? Fiquei aproximadamente 5 anos na educação física. Legal. Então foi onde eu aprendi muito a melhorar minha comunicação, me conectei com muitas pessoas, muitos empresários, muitos investidores e inclusive por eu estar aí dando aula para esses empresários, seu Maurício era um deles, inclusive, eu acabei despertando mais curiosidade sobre o mundo dos investimentos, comecei a estudar mais, comecei a me integrar mais desse mundo, e eu sempre conheci consórcio, né? Sempre soube do consórcio, mas o desejo começou a crescer, aquela vontade, eu tinha uma vontade de fazer uma migração diária, né? De trocar da área de educação física, e quando surgiu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes e quis vir para esse mundo do consórcio. E acho que foi a melhor escolha aí que eu fiz na minha vida. Hoje a minha vida mudou por conta do consórcio. E eu só tenho a agradecer aí por esse momento que eu tô vivendo junto aí de vocês. E para quem não sabe, nós tava lá na academia, eu e o Maurício. E eu lembro que ele falou bem assim para mim. Quer trabalhar comigo? Daquele jeito dele. Me deu a mão assim, eu apertei a mão dele e fui, né, Maurício? Não pensei 2 vezes, né? Quando a gente estava treinando, ele sempre perguntava muita coisa, sempre queria entender melhor sobre o negócio. E ele tem um rapaz que trabalha com nós, que é o Luciano, que é muito amigo. É um dos braços direitos nossos aí também. E ele é muito amigo do Bernardo.
E o Luciano sempre falava muito bem do Bernardo, sempre falou muito sobre ele, né? E eu, como eu malhava com ele, eu comecei a olhar assim pra... esse guri é bom mesmo, cara. Tal, ele conhece todo mundo, conversa, lê todo dia. Então, eu comecei a ver o potencial dele, que ele mesmo já tinha percebido nele próprio, né? Mas até que ele, um dia, eu comecei a fazer algumas perguntas pra ele, daí perguntei pra ele, tu não quer trabalhar com a gente? Então, cara, larga disso aí, isso aqui não é pra ti. Né? Se lembra? E aí o Luciano, a gente conversava muito, eu e o Luciano, então nos bastidores ali vem a gente trocando ideia, e o Luciano também, em outros momentos, ele já chegava a me fazer uns convites, quer trabalhar com nós? Dava aquela, né, tirava a vara ali, vamos então. Aí o Maurício entrou com um convite, e foi tudo muito rápido, né? Na verdade, foi tudo muito rápido. A gente conversou, eu e o Luciano, daí o Maurício entrou na jogada, me fez o convite e eu sempre fui um cara na minha vida de decisão, assim. Eu sempre tomei minhas decisões com convicção. Surgiu a oportunidade, vamos abraçar e vamos fazer ela valer. Então, olha só que legal. A gente tá na segunda temporada do Wolfcast e a gente colocou essa temporada para muitos insights, muitas dicas, a gente pegar e nessa segunda temporada trazer vários insights que possam levar a pessoa para um outro nível, né? E uma das coisas que o Bernardo falou já logo de início, acho que até é bom já pro cara já ir botando o caderninho do lado e anotando, ele já foi um cara curioso. Antes mesmo de começar a trabalhar, ele já começou a buscar conhecimento. Ele era curioso e buscou conhecimento. Antes mesmo de pensar realmente em ir trabalhar. Então, vamos lá, curiosidade, busca por conhecimento é uma situação que é presente em todas as pessoas que normalmente acabam subindo de nível, né? E eu acho que, para a gente ir para agora, para uma outra parte ali que eu acho bem interessante, e conectando, eu acho que eu queria falar um pouco de mentalidade, certo? A tua mentalidade, ela foi um dos diferenciais. E o que tu tem de mentalidade diferente talvez da grande maioria para também ter esse poder, até de decisão mesmo, e poder de chegar e já chegar fazendo a diferença, entendeu? Na verdade, tudo começou, vamos pegar bem pelo começo. Eu entrei em 2023, dizendo que eu ia me preparar para 2024 ser o ano da minha vida. Então, em 2023, eu já estava me preparando, estudando realmente por conta. Conversava com o Maurício, conversava com o Luciano. Eu sei, tu chegava atrasado, né, pra me treinar, porque ele tava lendo. Porque eu tava lendo, tava estudando. Ele tava estudando e era real, ele mandava foto. Eu mandava foto estudando, daí eu só um pouquinho que eu vou me atrasar, porque daí eu me perdi de tanto que eu tava realmente mergulhando no negócio. E aí eu, na verdade, antes de entrar na Wolf, eu já tinha dimensão quanto que a empresa era grande e o quanto que eu ia precisar entregar. Então, eu me dediquei muito para estudar. Eu realmente acordava todos os dias, 5 da manhã, antes de dar aula para o Maurício, estudava, voltava das aulas, estudava de novo. Todos os dias, todos os dias. Eu fiz isso até... Não sei, inclusive eu continuo fazendo isso, né? Então, eu já entrei com aquela mentalidade de eu preciso entrar para fazer o melhor, para fazer o diferente. E aí, quando eu entrei na Wolf, eu estava cercado dos melhores do meu lado. Então, a mentalidade da empresa, da Wolf, é uma mentalidade de vitória, de pessoas que são vitoriosas. E isso encaixou muito com a minha personalidade. Acho que eu sempre fui um viciado em vencer. Sempre fui. Então, em todos os esportes aí que eu pratiquei, e encontrei outros viciados por vitória. Então, lá, esse clima, essa atmosfera da empresa conectou muito. Então, meio que as coisas aconteceram porque tinha essa sinergia. Eu já vim com toda essa vontade, já, dedicação, e vocês me deram tudo o que eu precisava, né? Então, foi muito sobre isso. Isso é um insight interessante também para se falar, né? Que é o ambiente, né? O ambiente, ele molda, né? Então, a gente no mínimo, a metade das pessoas que a gente se relaciona e mais convive, né? Então, a importância, né, para quem vai entrar para o mundo de vendas, vai entrar para o empreendedorismo, né, é se relacionar e se aproximar de pessoas que querem a mesma coisa, né, que querem crescer, querem se desenvolver, querem ser pessoas melhores, né. Então, esse é um insight muito interessante também, para olhar para isso, né, e estudar, né, buscar conhecimento. Por que essa questão também de mentalidade? Muitos podem pensar, como vamos lá, a gente deixa esse podcast gravado, o Wolfcast gravado, uns vão escutar talvez
na metade do ano, outros no final do ano, outros no início do ano. E para ter uma dimensão do feito do Bernardo, a gente, vamos lá, novembro e dezembro são meses um pouco mais desafiadores, principalmente dezembro. Meses mais desafiadores por causa que normalmente a maioria das pessoas acaba deixando pro início do ano para querer fazer algo. E ele acabou fazendo esse feito em 3 meses, vamos dizer assim, que são um pouco mais desafiadores do que ao longo do ano, né? Então isso é um ponto. Outro ponto, como já trabalhei com... A gente já trabalhou com muitos vendedores e também conhece muitos corretores a nível Brasil. Muitos devem estar pensando também assim, cara, mas daqui a pouco ele tinha um networking de qualidade, ele já tinha um relacionamento muito bom. E isso sim, com certeza é verdade. Mas eu garanto, eu posso como eu estava presente no dia a dia, e estou presente até hoje, posso afirmar que não é simplesmente ter um networking de qualidade. E sim ter uma mentalidade, uma atitude de querer buscar os objetivos e também de continuar questão de processos. Ter uma metodologia, são vários pontos, não é um só. Mas o primeiro, ele parte de nós, parte da gente, né? Então, essa mentalidade, eu queria que tu falasse um pouquinho mais. O que tu acha, tipo assim, tu tem outras situações, tá? Na minha opinião, tu foi muito modesto em só falar, vamos dizer assim, das referências, que com certeza isso é válido, e da mentalidade na busca de conhecimento, mas eu acredito que tem mais coisas aí dentro, e tu pode falar um pouco mais sobre essa questão da tua mentalidade. Vamos começar então, acho que vocês vão gostar. Essa história é bem legal. Vamos começar por novembro, né? Pelo meu primeiro mês. Na verdade, eu entrei ali na Wolf para fazer parte do time das Contempladas, né? Então, o Luciano, né, me contratou para fazer parte das Contempladas. E aí, a gente almoçou um dia no feriado. E aí, a gente tava almoçando e eu tava expondo as minhas ideias. Trouxe uma ideia para ele e outra, e aí o Luciano lá pensando. E ele falou assim para mim, cara, eu queria muito trabalhar contigo, mas tu tem que trabalhar no consórcio novo, no novo consórcio. E eu fiquei naquela, né? É pra mim, o que é pra mim, né? Muito novo, não tinha, né, como saber. E ele falou pra mim, cara, 5 milhões. Ele me largou um número na cabeça. Eu tenho certeza que tu consegue fazer esse número, ele falou pra mim. E eu acredito em ti, eu falei pra ele, eu acredito que eu consigo. Aí ele falou, vai conversar com o Pedro, e aí é o que eu acho que é o teu caminho. E aí isso foi numa quinta, e na sexta eu fui conversar com o Pedro. No mesmo dia, eu sempre fui muito de ação. Então, assim, tive uma conversa, tive um insight, no outro dia eu tava lá, cheguei cedo, primeiro a chegar, e conversei com o Pedro. Primeiro não, né, homem? O segundo, depois do Pedro. Teve uns dias aí que eu ganhei, teve uns dias que eu passei dele. Né? É que eu não tinha o controle, né? Não tinha como abrir. Não, a gente tem uma brincadeirinha lá no escritório, né? Normalmente eu sou o primeiro a chegar, e daí tem aquela questão do próprio do basquete, agora que fugiu o nome. Mas tem uma mentalidade de querer, vamos dizer, ser o primeiro a chegar, o último Kobe a Bryant, sair. Do Kobe Bryant, perfeito. A mentalidade do Kobe Bryant era isso, cara, se alguém se tentasse ser melhor que ele ia chegar antes e ia treinar mais que o outro, ia treinar mais que o outro. E a gente brinca muito, eu e o B, que tipo, vão chegar mais cedo que tu. E daí, tipo, daqui a pouco eu vou dormir aqui dentro. Daqui a pouco vocês vão estar chegando 3 horas da manhã, né? Vocês não, iam tem querer um ganhar bom lá. Tem um sofazinho bom pra dormir. Inclusive, teve um dia que eu fiquei esperando ele na chuva, eu cheguei antes dele. Eu mandei a foto pra ele. 15 minutos ele demorou pra chegar. Não, e é engraçado, porque daí tem alguns corretores, eu não posso todos os dias, né, de quando eu tô chegando, mas tem alguns corretores que falam assim, isso que eu achei que eu chegava cedo, mas tu tá me ganhando, né? Me venceu. O Pedro tem uma mentalidade diferente. O Pedro é diferenciado. Não, mas vamos lá. Se puder falar um pouco mais sobre isso, porque, tipo, realmente, vamos lá, tu teve atitude, a gente já pegou alguns pontos, né? Tu falou da questão da atitude, falou da questão do conhecimento, tu falou da questão de acordar cedo e já em busca desde o início do dia, mas tem mais coisas. Eu vou deixar tu falar, mas se tu não falar, daqui a pouco eu vou começar a falar também, mas vamos lá. Vamos indo. Acho fala que um pouco mais. Essa semana é importante. Aí eu tomei essa decisão, na sexta-feira eu cheguei lá pra conversar com o Pedro. E aí o Pedro ficou feliz com a notícia, acho que ele já via um potencial em mim. E aí a gente conversando, o Pedro falou assim, cara, tudo certo, maravilhoso, só que seguinte,
Hoje é dia 17 e o comissionamento é só até o dia 25. Ou seja, ele falou pra mim, tu tem uma semana pra vender. Ele me largou bem essa. E aí eu vi que ele já me largou, tipo, vai. E aí naquele momento eu fiquei Como é que pensando... é? Mostra que tu vem pra jogar. Mostra né? que tu veio pra fazer diferente. E aí eu fiquei pensando, cara, eu realmente tenho como ou cruzar meus braços e receber o salário fixo que a empresa ia me dar, porque uma semana na cabeça de muita gente talvez seria impossível ou pouco. E eu entrei aquela semana dando a minha vida, como se fosse a semana da minha vida. Então a gente fez aquele resultado, o primeiro resultado de novembro, na verdade, ele foi feito em uma semana. E 3 né? milhões, 3 milhões e meio em uma semana. Beleza. E aí, E a gente atendeu, olha, Muita acredito gente. que umas 15 pessoas, eu acho, 18 pessoas em uma semana. nessa Isso é um insight muito importante, né? As pessoas acham que vão conseguir grandes números prospectando, apresentando, né, para poucas pessoas e vai ser extremamente assertivo. E não é assim, né? Venda é processo, né? É uma Venda construção, né? é uma construção de tu pegar, prospectar, apresentar teu produto, depois fazer ali conversar com o cliente de novo, tirar as dúvidas deles de fato, né? E tem gente que atropela isso, né? E o Bernardo mostrou que, desde o início, que ele seguiu esse ritmo, né? Esse processo e conseguiu mostrar esse grande resultado, além da capacidade dele, obviamente. Né? E aí entra muito a questão do que o Pedro fala, pra eu falar tanto da mentalidade, que eu acho que as pessoas entram fácil na zona de conforto, né? Tipo, eu vendi 3 milhões e meio, agora na semana seguinte eu vou tirar o pé. E uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, e que os dois e os meus outros gestores, Luciano, Bitelo, sempre falaram nunca tira o pé. Vendas é intensidade. É intensidade no trabalho, e é processos, é organização. Então, até hoje, eu nunca pensei em tirar o pé. E eu não vou tirar o pé porque eu gosto do que eu tô fazendo. Eu faço com prazer, faço me divertindo. Então, aí entra muito esse ponto de desacelerar. As pessoas, elas conquistam um resultado, e o que faz talvez elas não conquistarem um próximo nível é porque elas se confortam com aquele resultado. Que vai direto com a questão de mentalidade, né? De repente tem a mentalidade, de repente, um pouco menor, enfim, não sei como é que eu poderia dizer isso, e tem que abrir, tem que olhar grande, pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, né? Então, é muito isso, né? Eu acho que quando o cara tenha sonho grande, pensamento grande, assim, o cara... É um dos nossos mandamentos até, um mandamento. né? Vamos lá, outro insight, né? Tem que sonhar grande. Tem que. Não adianta pegar e acordar de manhã, querer fazer um trabalho modesto ou mediano, que daí tu vai ter um resultado mediano. Agora, se tu pegar e acordar, cara, eu tenho que fazer a diferença, tenho que fazer melhor que todo mundo. Claro, com as devidas proporções, né? Por causa que às vezes eu não vou chegar e já ter o conhecimento de alguém que às vezes está há muito tempo dentro do negócio. Mas eu posso sim ter atitude muito melhor do que alguém que está há muito tempo no negócio. Posso, tipo assim, trabalhar muito mais e querendo ou não, né? Um trabalho duro, ele vence às vezes o cara que é muito habilidoso, né? Então... Isso é uma conversa até que a gente teve, né? Recentemente, enfim, e há um tempo atrás, que é a única coisa que um cara, quando está começando, que ele deve se exigir, e a empresa deve exigir dele, é trabalho, né? Que é só o trabalho que é o que está dentro do, vamos dizer, do poder dele de execução, né? O conhecimento ele vai vir com o tempo. Entender técnicas de venda, ele vai vir com o tempo isso. O problema é quando a pessoa começa já trabalhando pouco, né? Ela não se dedicando, não tendo intensidade de trabalho, não tendo processos de trabalho diário, e ela almeja grandes números, mas ela não está fazendo algo para alcançar isso. Na verdade, ela só está sonhando, né? Ela não está colocando em prática. E isso foi um ponto que tu percebeu muito rápido, né? Outra coisa que eu acho, vamos lá, como eu tô presente no dia a dia com o B, né? Uma outra coisa, tipo organização. A gente fala de 3 pilares, né, B? Posso falar? Pode falar. Fala aí os 3 pilares que a gente sempre fala. CRM, que é a organização, né? Constância, que é muito importante. E um dos que eu considero, talvez, acho que o mais importante, porque na profissão de vendas é a que atrapalha, não seja emocionado. A gente fala muito disso porque, vamos lá,
Se o cara pega hoje, pega um cliente, tá? E vamos dizer que esse cliente, ele vem com... quem tá nos escutando agora, todos os vendedores que estão nos escutando, vê se isso não acontece com vocês. Pega um cliente, e esse cliente pega e diz que vai fazer talvez 5 milhões, ou 10 milhões, ou sei lá, 20 milhões com ele. Esse cara tem uma tendência de passar o mês inteiro até enchendo o saco desse cliente para que ele feche os 5, 10 milhões. E ele não vai continuar trabalhando. Não vai. E ele vai ficar paralisado. E daí, tipo assim, esse é um ponto. É o cara que ainda vai fazer e o cara já fica todo emocionado que já tem uma venda meio que certa. Entra em transe. Entra né, em transe. Tipo assim, ele paralisa total. Daí, por isso, como, tipo assim, teve várias negociações interessantes também, e que ainda estão até em fase de andamento, eu falei pro B, cara, B, não seja emocionado, só continua. Porque isso vai fazer o quê? Tu ir para um próximo nível. E vamos lá, às vezes o trabalho que tu fez hoje, por exemplo, a gente atendeu, vamos lá, 18 pessoas tranquilamente, dessas 18 pessoas, uma quantidade fechou, outra quantidade não fechou, mas que ainda vai fechar. Por exemplo, alguns fecharam já em janeiro, outros vão fechar em fevereiro, outros não vão fazer, tudo certo, né? Mas, tipo assim, querendo ou não, é um processo onde que cria uma maturação, às vezes não é o momento do cara, e ao mesmo tempo, tipo assim, eu tenho que entender que eu preciso continuar trabalhando. Então, se eu for emocionado, ou vamos lá, vendi 5 milhões, né, Vê? Se eu me emocionar vendendo 5 milhões, em fevereiro eu não vou vender nada. Isso, Achar então... que tá ganho o jogo, o jogo nunca tá ganho. Um ponto-chave também que eu notei, né, que é até uma mudança, né, de cultura da empresa, que hoje a gente leva muito a sério, é vender e resolver o problema do cliente de fato, né? Isso é uma coisa que eu vejo que tu se preocupa muito, né? Muito. E quer não vender o que tu quer para ele, sim o que ele precisa, né? O que ele... visando, vamos dizer, o bem dele mesmo, né? E isso é um diferencial que eu vejo, e essa seriedade que tu demonstra quando tu atende um cliente, isso eu acredito que faz o cliente se sentir confiante, à vontade para ele comprar, porque ele confia, né? Que tu não tá vendendo teus interesses, e sim os interesses dele. E isso é um diferencial de venda muito grande que faz conseguir alcançar grandes números. E é essencial hoje para te ter uma venda sadia, para te conseguir ter um NPS bom do teu cliente. Teu cliente, tu tem que resolver o problema dele, entendeu? No fim do dia é isso que hoje a gente busca, né? E percebe que tu consegue fazer isso muito bem, né? Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais também do número que tu alcançou e que tu tá alcançando aí todos os meses. E ele é organizado, ele tem lista. Tipo assim, ele antes de falar com as pessoas, ele tem toda a lista que ele vai trabalhar. E daí eu pergunto, como é que uma pessoa vai conseguir ter um trabalho bom se ela não tem nenhuma uma lista do que ela vai fazer, por exemplo, no dia ou na semana? Ele tem ali a lista dele da semana inteira com quem ele vai falar. É uma quantidade boa pra semana, entendeu? Tipo, vamos lá, B. Quantas pessoas tu fala às vezes por dia? 20, às vezes pessoas, 30 pessoas. Às vezes na semana, tem semanas que eu cheguei a colocar uma intensidade de 100 pessoas que eu conversei, assim. E diálogos de construção. Então, mas é que assim, é muito da mentalidade. O Pedro sabe que ele convive diretamente comigo. Ele dá uma meta assim, tem que conversar com 10 pessoas. Eu vou lá e eu converso com 30. Tem que fazer X coisa, eu faço 3X. Porque eu quero entregar sempre o 200%. Né? Se eu acordo... Ou 300, né? Se eu acordo o meu dia e eu sei que eu vou acordar, eu tenho o privilégio de acordar hoje, com saúde, então eu vou fazer do meu dia o melhor dia do mundo. Acordar isso é uma boa dica. Acordar com saúde, acordar bonito, acordar de bem com a vida. Olha, o cara é diferente. Inteira, pronto. Não, mas vamos lá. A dica até desculpa, cortei bem na hora. Mas a dica realmente é muito válida. E como a gente tem essa questão dos insights, repete de novo. Se eu acordo todos os dias com saúde, né? Vou acordar para fazer o melhor dia aí da minha vida. Então, E inclusive o Pedro me mandou uma mensagem. E eu ia mandar essa mensagem para ele mandou primeiro. No dia do ano novo, ele mandou assim para mim. Te prepara porque 2024 vai ser o melhor ano de nossas vidas. Só que ele não fala isso da boca para fora. Ele fala acreditando e eu acredito também. Então a gente realmente, só que a gente não sonha, a gente
acredita e a gente planeja e conquista. Isso é meta, Então, né? é Objetivo, meta, não né? é... Não, ele não fala da boca pra fora, Não eu é não da boca falo, pra o Maurício não fala, porque a gente realmente sabe que a gente vai fazer o diferente. Mas tem que Porque ter vai força. ser, né? Vai ser, mas Vai tenho ser, vai pô. ser. certeza que vai ser. Ô, B, vamos lá. Não adianta a gente também pegar e falar que tudo é fácil, que daí parece... Vamos lá, é Disneylândia, né? Historinha aí de Historinha. Sessão da Tarde. Não pode. Então, tem algumas coisas, tem alguns desafios que às vezes acontecem, certo? E nesse início de processo, tu provavelmente teve alguns desafios para também chegar nesse resultado. Me fala um pouco sobre quais foram os desafios ali, tipo assim, o que tu achou um pouco mais difícil ali nesse início de jornada, até para que outras pessoas possam se identificar também, entendeu? Eu acredito que... Eu gosto muito de trabalhar com pessoas e falar sobre pessoas. Eu acho que vendas é uma profissão, né? Ser vendedor é uma profissão muito psicológica, muito emocional. O teu emocional, ele vai trazer, ele vai te guiar muito. Então, as pessoas se frustram muito e acho que é a frustração que trava. Às vezes tem vendedores que recebem um não e a gente vai receber 200 não por dia, né? E eles se apegam mais nos nãos do que nos sims, né? Então, às vezes o cara recebe um não, ele trava. E aí ele para de produzir. Ele para de acreditar no processo. Então, vendas é tão emocional na parte da gente, da nossa organização, da nossa frustração, tanto quanto na parte de entender as dores do cliente, né? Se eu não tiver realmente focado e conectado em entender o que meu cliente precisa e como que eu vou ajudar ele, eu não vou conseguir apresentar uma coisa importante para ele. Ele vai, na verdade, acabar fazendo uma escolha, um investimento que não vai fazer sentido para ele. Então, muitas vezes o cara não tem um bom resultado porque ele não está de fato escutando o cliente. Às vezes a gente está ouvindo, mas não está escutando, né? Perfeito. Então é muito disso. Eu acho que o emocional, tanto na parte do cliente, da gente entender e se preocupar e se conectar com ele, quanto na parte do meu emocional. O quanto que eu deixo as coisas externas afetarem o meu trabalho. Quanto que eu tô blindado para as coisas. Isso a gente vai de encontro com 2 insights, né? Quanto mais não, mais perto do sim tá, né? Eu acho que isso essa mentalidade é a mentalidade que faz o cara continuar correndo, buscando, né? E nesse segundo é não vender para ti, né? E sim resolver, né, o problema de alguém, né? Eu acho que isso é um espelho, né? Tu leva o bem, vai receber o bem. Então é a importância de tu estar mais preocupado com o teu cliente do que consigo mesmo, né? Que de repente isso que causa muitas vezes a desmotivação também, né? Na hora lá de tu... Só que daí existe alguns pontos, vamos lá. Atitude, inteligência emocional. Tu falou muito de inteligência emocional, certo? E a gente entender que, cara, o não, pelo menos para quem trabalha no comercial, ele é normal. Tu não vai conseguir, ter o sim de todo mundo. Tá? É normal. Ele é normal. E até, de novo, para quem é, vamos dizer, vendedor, seja vendedor de consórcio ou daqui a pouco outros vendedores que estão nos escutando, cara, se tu não gosta de receber não, faz assim, ó, tchau e bênção, vai para outra profissão, porque vendas é normal. Vendas não é para essa pessoa. Vendas não é para essa pessoa, com certeza. Mas, vamos lá, essa mentalidade de buscar todos os dias e ter atitude é louvável e tá mais do que parabéns, moça. Sobre isso até, acho que vem muito... Eu tinha esse perfil já na minha vida antes. A Laís até sempre falava pra mim, tu é muito resiliente, amor. Às vezes as coisas acontecem contigo, tu não dá nem bola. E sim, porque eu acredito em mim, acredito no processo, acredito nas coisas que tem que ser feita. Então, eu sempre fui um cara resiliente. Aconteceu tal coisa. Vamos lá, vamos fazer diferente. Mais uma perguntinha agora. Qual foram as estratégias de venda que tu usou para conseguir alcançar os clientes, levar o teu produto até os teus clientes? Como é que tu fez? Qual o teu dia a dia? Como é que são as estratégias que tu usa aí pra gente dar uma dica pro pessoal que tá começando a venda, que quer entender o que o Bernardo fez para vender esse número aí? Primeiro, eu acho que a intencionalidade é super importante. E a intencionalidade é a gente saber identificar uma oportunidade em uma situação. Então, eu sempre soube identificar uma oportunidade em situação do dia a dia, de convivência, até mesmo daí, né, entra a questão do networking. Uma oportunidade, às vezes, de um cliente chegou com uma situação que, na verdade, ele achava que era o caminho ia ser aquele, e aí eu apresentei uma outra coisa que ele não sabia, porque eu identifiquei uma oportunidade conversando com ele. Então, essa intencionalidade no que tu diz, no que tu observa, no que tu percebe, eu acho importante. Só que acreditar no processo e ter essa organização e fazer cegamente, friamente aquilo que tu acreditou que tu tem que fazer,
é a chave do negócio. Acreditou cegamente. Essa é a jogada. Porque, Cegamente. cara, isso é um puta insight também. Vamos lá. Qual que é o maior problema das pessoas? Às vezes pela ociosidade, ou normalmente pela ociosidade, por ter muito tempo livre, vamos dizer assim, elas acabam começando a pensar um monte de coisa. E daí no pensar paralisa. Então quando tu faz de uma forma que nem o B falou ali de, vamos lá, confiar cegamente no processo, cara, eu não tô pensando A, B, C, D, ou sei lá, se lá em casa tem algum problema ou alguma coisa, eu só tenho que fazer aquele processo por causa que até o final do dia eu tenho que fazer aquele processo. E daí, pô, como é que não vai dar certo? Se eu ainda tenho uma mentalidade que o não me abala. Cara, que ó, quem tá escutando, com certeza já tá pago, que nem alguns dizem, né? Tem um ponto da nossa empresa que a gente... que é relacionado a processo, né? Que é os 3 pilares, né, da venda, né? 1 é a prospecção, a apresentação, 2 a apresentação, né? E 3º a efetivação da venda de fato, né? Poderia botar ainda uma recomendação depois. Né? E depois a recomendação, é o pós, né? E a satisfação do cliente, Claro, obviamente, claro, né? Mas até o dia do fechamento, é isso, né? Eu sempre gosto de dizer, né? Se tu apaga uma venda, não apaga as etapas anteriores do processo. Mas se tu apagar uma etapa anterior do processo, um exemplo, eu me programei lá para mim conversar com 30 pessoas no dia, fazer 2 apresentações, 3 apresentações naquele dia, se eu for usar indicadores, né, de média, se eu apagar uma visita, vai apagar a venda. Porque o indicador agora vai ser mudado. Se eu apagar uma prospecção, vai mudar a apresentação feita e vai mudar a venda fechada. Entendeu? E as pessoas esquecem isso, elas focam muito na venda e esquecem que o processo leva à venda. Certo? Então, se eu apagar a venda, repito, se eu apagar a venda, não vai apagar meu processo. Tu entendeu? Então, a ordem é essa. É o quê? É prospecção, apresentação, fechamento. Certo? Então, quem segue isso à risca, entendeu? Que é o que o Bernardo entendeu muito bem, muito rápido, mas isso é dito pra muita gente, né? Entendeu? O que diferencia é quem segue. Entendeu? Então, se percebe que na venda existe um segredo para vender. Uhum. E ele tem relação direta com trabalho, com processo, com a disciplina, né? Entendeu? Então, hoje a gente percebe até que vendedores hoje que se dão bem são aqueles disciplinados, né? Aquelas pessoas que... E normalmente é uma coisa que é uma analogia sempre que a gente usou, né? Que é a questão da academia, né? O Bernardo entendeu muito rápido e muito bem isso, né? Até porque ele é perso, né? Que é o quê? Cara, não adianta eu querer ficar forte lá, vou emagrecer se eu não fizer o tempo certo de academia, se eu não fizer as repetições que está sendo dita, se eu não seguir a dieta, entendeu? Então, isso serve para qualquer vendedor, né? Cara, é processo com qualquer coisa, tu entendeu? Tu não vai ficar... Porque daí a gente tira o emocional de lado, né, Maurício? Exatamente. Quando tu tem uma coisa desenhada, um plano, e tu segue aquele plano e não olha pro lado, a gente tira a parte emocional e separa ela. O emocional a gente deixa pras coisas que a gente tem que deixar. E a gente foca no resultado e o que a gente tem que buscar, né? E para algumas pessoas, prospecção pode ser, vamos dizer assim, um bicho de 7 cabeças, certo? Mas no final do dia, o que é uma prospecção? É eu falar com pessoas, eu entender as dores, os objetivos dessas pessoas e ver se eu consigo ajudar. Criando oportunidade, né? Então, tipo assim, isso é prospecção. Só que, vamos lá, eu vou conversar de fato com quantas pessoas? Porque às vezes tu vai, sei lá, tentar falar com 50 pessoas e tu não vai conseguir. Algumas não podem porque estão trabalhando, ou sei lá, tem algum outro tipo de prioridade que não consegue conversar naquele momento. Mas se eu tiver a intencionalidade de conversar mesmo com, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, conversar com essas pessoas, quantas soluções tu vai conseguir atingir? Isso independente se é consórcio, se é venda de outro produto, ou se o que é, quantas pessoas? Então o processo é fundamental. Ô B, de qual forma tu acha que o suporte, a infraestrutura fornecidas pela Wolf contribuíram para o teu sucesso?
A gente teve aí 2 tipos de suporte, né? A parte da gestão, a parte aí da mentalidade, que posso falar um pouquinho depois. E, na verdade, a Wolf criou uma estrutura, né? Um escritório que todos os clientes que eu trago hoje lá, que são empresários, investidores e que estão acostumados a ir para São Paulo, outros estados, ficam chocados quando eu levo eles para o escritório, porque até eles falam para mim, mas isso aqui é um pedacinho de São Paulo, em São Leopoldo. Então, começar pela estrutura e profissionalismo que a empresa trouxe e apresentou, né? Então, eu entendi muito bem a mensagem. Quando eu cheguei na empresa e vi tudo aquilo nas paredes, a estrutura, a cultura, eu sabia onde a empresa queria chegar. Então, eu precisava entregar esse profissionalismo que fosse condizente com a empresa onde eu tô. Então, a Wolf, ela tá de parabéns, né? Ela mudou aí o cenário, mudou o jeito aí da gente trabalhar com consórcio. Hoje a gente sabe que realmente é um investimento, a gente vê essa diferença no mercado acontecendo e com certeza a Wolf é a grande responsável, uma das responsáveis por isso. Então, a parte da estrutura, hoje a gente está entregando uma estrutura fora de série, né? Fora do comum. E na parte da mentalidade e gestão, não tem, que nem eu citei no início, a questão aí da mentalidade de vocês, dos meus gestores, é de vitória, é de quem acredita no processo. Vocês acreditaram quando vocês estavam construindo a carreira de vocês e vocês passam muito isso para os colaboradores. Hoje a gente tem um clima lá na empresa, que vocês sabem melhor que eu, que é um clima totalmente de felicidade e sinergia. Todo mundo está sempre trabalhando por prosperar, por melhorar. Então, Atingir os resultados, né? Com certeza é uma empresa onde os mandamentos estão estampados na parede. Então a gente está sempre Mas sendo são lembrado. não só na parede, mas também aqui dentro da Aqui cabeça. também, exatamente. Então esse clima de cooperação, ele facilita muito, né? Não é um lugar onde tu vê que as pessoas cooperam, crescem junto, se alavancam e constroem, né? Como vocês falaram lá para nós, né? A gente é um ônibus, né? E aí vocês vão entrar nesse ônibus e vocês vão conseguir evoluir na carreira de vocês e a empresa vai crescer junto. Então, essa mensagem sempre ficou clara, né? Para todos. Então, Essa é uma mentalidade antiga nossa, né, Pedro? Que é de sempre constante movimento, crescendo, porque é uma responsabilidade que a gente tem com quem trabalha com a gente. Eu acho que quando tu contrata alguém, quando alguém entra para trabalhar dentro do nosso negócio, a gente tem a responsabilidade de fazer essa pessoa alcançar seus objetivos, né, profissionais e pessoais, obviamente, através desse veículo, né? Então, eu sempre digo, o dia que a gente parar de crescer, a gente tem todas as pessoas que nos trouxeram até aqui, a gente vai estar sendo desonesto com elas, porque a gente, sem perguntar para elas, a gente está estagnando elas. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, que é uma motivação muito grande nossa, que diária, é o quê? né? De fazer todo mundo crescer. Obviamente, como é que eu posso dizer? Crescimento não é dado, e sim é conquistado. Né? Isso é uma coisa que a gente deixa muito claro. Ninguém cresce só por estar lá. Né? Meritocracia, né? É meritocracia total. Mas sim, é de responsabilidade da Wolf hoje fazer quem quer crescer. Quem quer se desenvolver, porque ela não vai parar, ela vai continuar crescendo cada dia mais para poder honrar a nossa fala, que é de que todo mundo que entra aqui vai prosperar junto com a gente. Isso é antigo, quantos anos é dito isso, né? Vindo com a mentalidade certa, com a atitude certa, com certeza. Vai acontecer. Então é recíproco, né? A oportunidade está aqui e ela é dada. Né? Aproveita agora as pessoas que quiserem, né? Ô B, eu acredito que facilitou um pouco mais. Se tu vê, por exemplo, lá 2012, 2016, 2020, o produto consórcio ele foi mudando e a gente também foi mudando junto com ele. E a gente desenvolveu um método, que a gente chama de método Lobo. E com esse método Lobo, ele facilita hoje a conversa com clientes investidores, porque a gente consegue demonstrar, né, como hoje o consórcio pode sim ser um investimento. Então, eu queria que a gente mesmo aqui, nós três, pudéssemos trocar uma ideia sobre investimentos de uma forma geral e como o consórcio também é uma ferramenta de investimento, né, que pode fazer com que as pessoas
ganhem dinheiro, certo? Pode começar contigo, B. Falando um pouco diretamente sobre o método Lobo, né? Até os clientes, os meus clientes, os investidores, eles ficam chocados quando eu apresento o nosso método Lobo, porque alguns já tiveram experiências do passado com consórcio, e quando eu mostro uma tabela onde ele consegue enxergar a rentabilidade da carta, e eu consigo comparar com uma renda fixa, com uma renda variável, ele entende que a gente realmente aprofundou o estudo sobre o consórcio. Então, que a gente não está ali falando qualquer coisa, né? A gente entende de outros investimentos e consegue ver as vantagens e conseguir comparar todos os investimentos. Então, ali a gente tem a nossa tabela, que é uma tabela onde fica muito clara para o cliente a rentabilidade que ele vai ter. A gente tem comparações com outros investimentos. Então, hoje a gente transformou, eu diria, né, o método, realmente o método Lobo é um método especial e o cliente sai de lá meio chocado, né? Ele sai lá dizendo "ou", realmente, né? Que é um dos nossos mandamentos, né? De atendimento "ou". Então, porque, cara, eu já tinha sido cliente de consórcio, né? Então, eu já tinha vivenciado o outro lado. Que é o antigo consórcio. Que é o antigo consórcio. E a gente realmente mudou a cena. A gente inovou, assim, né? Inovou. É uma inovação total. O pessoal fica... Hoje eu posso atender, né? Tive o privilégio, inclusive, tá para fechar essa semana, um cliente que ele é gerente de banco. Gerente do Santander. A gente não pode falar muito sobre isso, moço. Tem acesso, né? A gente não pode falar muito sobre isso, porque tem muitos gerentes de banco que são nossos clientes. Muitos. E até tem alguns cargos até maiores que esse, que também são clientes nossos também de banco. Não, a gente não pode falar nomes. Né? Não pode falar nomes, senão dá problema pra pessoa. E aí eu fico pensando, né, o que faz? Até conversei com ele. Cara, o que faz, assim? A gente tá aqui agora, sendo que tu tem o acesso, né, ao produto. Então, ele conseguiu entender que um dos grandes diferenciais nossos é a nossa consultoria. É o quanto que a gente presta essa consultoria, o quanto que a gente administra a carta, o quanto que a gente entende sobre o produto, o quanto que a gente foi a fundo para poder comparar e ver o que é mais benéfico para o cliente. Então, é algo totalmente diferente. O nosso método Lobo é diferenciado. E contra números não tem argumento, né? Exatamente. Então, por isso, tu botar numa planilha e fazer comparações e, tipo assim, não tem pegadinha. É números. Quer refazer a fórmula, pode refazer, né? Pode botar ali o prazo que tu quiser, que sempre a gente vai ter uma saída. Eu acho que isso que é o mais... Eu acho que é o mais legal, é o diferencial. Se tu, daqui a pouco... Quando as pessoas fazem um consórcio, existe... até para deixar bem claro, tá? Existe um consórcio antigo, que ele ainda continua existindo no mercado, e existe um outro consórcio novo, que ele é mais novo, vamos dizer assim, que é mais pro lado do investimento. Existem 2 tipos de consórcio. Mas vamos dizer que a pessoa vá para esse outro novo tipo de consórcio, onde que seria mais pro lado do investimento. Quando a pessoa pega e contempla, a gente consegue mostrar isso com 10, 20, 50, 80, 100 meses, ela contempla e a gente consegue mostrar uma lucratividade com a planilha mesmo, uma lucratividade maior que uma renda fixa ou uma renda variável, aquela pessoa começa já a olhar com outros olhos. Porque o que acontece hoje quando as pessoas pensam em fazer um consórcio? Elas pensam normalmente, vou entrar no consórcio, mas eu quero contemplar rápido. Ou eu não vou fazer um consórcio por causa que vai demorar muito. Mas quando tu tira isso da jogada, que é a questão fator tempo, para ser rápido ou demorado, e tu mostra que mesmo rápido ou demorado acaba sendo um baita do investimento, isso muda completamente o jogo. Isso é um dos pilares, né, do método Lobo, que é o quê? Alinhamento de expectativa. Né? Eu acho que muitos vendedores apelaram muito, né, tentando vender o tempo para o cliente, né? Cara, entra aqui, eu vou fazer assim e tal, mas não era uma realidade aquilo, né? Hoje, quando a gente vende muito alinhado a expectativa com o cliente, né? Entendeu? Mostrando a vantagem se for rápido e mostrando vantagem se isso vir a demorar um tempo, entendeu? Então, ali faz com que seja saudável. Porque a pior coisa que tem para qualquer negócio é tu não conseguir ir até o fim dele, entendeu? Então, se tu não vai até o fim, tu não enxerga a real vantagem. E se tu não enxerga a real vantagem, tu vai parar de fazer ou não vai ter uma boa experiência com aquilo. Isso aconteceu muito no sistema do consórcio. Foi vendido muito sem alinhar isso com a pessoa, né? Expectativa muito alta, onde que talvez não acontecia. E nem sempre acontecia, né? Exatamente. Então,
esse é o ponto hoje do método Lobo que é pilar, né? Que é o quê? Cara, alinhar a expectativa, né? Eu acho que isso é... E dados, né? A gente começou agora, não é o que eu digo, e sim o que é. É números, né? Contra dados, argumentos, né? Inclusive, hoje, o cliente, quando ele vai lá, a gente junta e monta a estratégia junto com ele. Ele sai lá do escritório já sabendo a estratégia e pro que ele tá fazendo, como ele vai utilizar a carta dele. Então, a gente Por vai muitas muito além. vezes eu vejo acontecendo lá de o cliente chegar lá, cara, eu quero pra ontem. Cara, ele já vai pro... Pá, cara, é contemplado contigo. Entendeu? Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que é dito com frequência, é... Mas essa dor não vai vir de novo? Entendeu? Tu tá com pressa, já tá com a ideia já em mente agora. Nada que te fazer esperar não vai resolver, né? Mas a dor de barriga vai dar de novo, né? Tu entendeu? Então, hoje a gente foca muito nisso, né? No negócio, que é o quê? Cara, é vender o planejamento de fato, né? Entendeu? Vender que essa pessoa se planeje, que é a palavra, né? Que é independência financeira, né? Isso, eu ia falar sobre isso agora. Vamos lá. O porquê das coisas, né? Porque, tipo, pra que eu vou ganhar dinheiro? Pensa comigo. Por que eu trabalho? O porquê que eu vou ganhar dinheiro? Algumas pessoas trabalham para ter um status e uma qualidade de vida melhor, certo? Talvez muitas pessoas trabalham para ter um status e uma qualidade de vida melhor. Ou, sei lá, trabalho para meio que para sobreviver quando às vezes não ganha tanto, né? Que não consegue ter essa reserva, não consegue às vezes colocar um valor a mais. Mas vamos dizer que a pessoa consiga colocar um valor a mais. Guardar e investir é muito interessante, né? Tipo, eu consigo ali uma sobra do meu salário, ou ao contrário, já tirar uma parte real do meu salário para investimentos, eu tiro esse valor. Para que eu estou tirando? Eu estou tirando para daqui a pouco trocar de carro? Eu estou tirando daqui a pouco para, sei lá, comprar um imóvel, etc., ou para viajar? Por algum motivo é. E hoje a gente foi para uma pegada que eu acho bem interessante, até por causa dessa questão de investimento, ganhar dinheiro, tu ganha dinheiro para algum objetivo. E o nosso objetivo hoje é fazer com que as pessoas que pensem em ter uma liberdade financeira, que pensem em ter uma independência financeira, elas possam acelerar esse processo através da alavancagem financeira e alavancagem patrimonial com cartas de crédito. Algumas pessoas fazem até capital de giro, que também aceleram. Porque pensa uma coisa que eu acho maravilhosa. Um cara que ganha bem, um cara que é empresário, um cara que sabe fazer dinheiro, certo? Normalmente ele tem que ficar investindo no negócio de tempos em tempos. Normalmente ali a cada 5 anos o cara vai colocando um dinheiro para investir no negócio. Imagina assim, se eu me programei, daqui a 4 anos, vamos dizer, eu tenho uma carta boa ali de crédito com uma taxa baixa. E eu faço um capital de giro para dentro do meu negócio, porque talvez hoje eu precisei e eu não consegui pegar a carta de crédito porque eu não me planejei. Só que daí eu pego uma carta com uma taxa baixíssima e eu faço um capital de giro. Como eu sei fazer dinheiro, eu pego aquele dinheiro barato, às vezes vai ser uma locação que eu já tenho de um imóvel meu, a própria locação está pagando aquele empréstimo, eu tenho empréstimo barato e como eu sei fazer dinheiro, eu vou botar no meu negócio e fazer mais dinheiro ainda. Como é que eu estou acelerando? Acelerando ainda mais, né? Agora, a parte de alavancagem financeira, se eu aplico em renda fixa, eu aplico em renda variável para ganhar dinheiro, por que eu não posso fazer meu dinheiro ganhar um pouco mais vendendo a carta e ganhando uma rentabilidade maior que uma renda fixa, uma renda variável? Também é interessante. Agora, eu perguntei nas nossas palestras... Até só para interromper, serve o convite, pessoal de São Leopoldo e região, para... Rio Grande do Sul, né? Todo Rio Grande do Sul pode vir, né? A palestra de como se investir no sistema de consórcio para alavancagem financeira e patrimonial. A gente faz a cada 15 dias, a gente vai começar a fazer semanalmente, logo, esse é o plano. Então, sinta-se convidado, venha entender esse método, venha entender como funciona o mundo de consórcio, o novo poder do consórcio. E o poder do consórcio aí na alavancagem, no como é que é tirar o pé, que o Pedro fala sempre, né? Um dia a gente vai querer se aposentar, né? E quem planeja se aposenta bem, depender do governo, não vai fazer isso, não. Eu acho assim, talvez o B... Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Fala aí, porque um dos motivos também de eu ter entrado no consórcio era para eu resolver uma dor que eu tinha, inclusive. Eu sou cliente da própria coisa que eu vendo. Isso é muito importante. Eu acredito realmente no produto. E eu sempre pensei o seguinte... Olha o despertador aí, ó.
Até uma coisa bem importante de falar. Uma coisa bem importante de falar sobre isso. O B, ele participou da palestra e depois quis vir trabalhar no consórcio. Como, vamos dizer, ele estava lá nas cartas contempladas, ele participou da palestra, daí ele conversou com o Maninho e depois ele veio trabalhar. Foi ou não foi? Porque eu vi que a palestra, o jeito que o Pedro trabalha, que a gente desenvolveu o método Lobo, tem muito a ver com o que eu acreditava. Quando eu fui estudar sobre consórcio, eu pensei, o posicionamento que a gente tem que ter é esse. E aí, quando eu vi a palestra do Pedro, eu pensei, não, mas o Pedro tem a mesma ideia que eu. Mas aí, com ele, é isso aí. Como é que ele roubou meus pensamentos? Roubou meus pensamentos. Então, casou todas, né? E, inclusive, eu ficava pensando assim, cara, mas eu tenho 25 anos. Aonde eu quero chegar daqui a 10 anos? O que eu quero ter daqui a 10 anos? E muitos da minha idade, ou até um pouco mais velha, não pensam isso. Não pensam o que querem ter e para onde vão ir daqui a 10 anos, 15 anos. E eu sempre pensava, eu preciso ter uma renda passiva. Eu preciso ter uma fonte de renda que entre dinheiro para mim e a minha mente possa ficar ocupada em pensar em novos negócios. Até para eu ter uma segurança, né? Então, como que eu vou ter essa renda passiva? Hoje a gente sabe que ela só pode vir de uma renda fixa ou variável ou de aluguéis como fonte de renda. E aí, onde é que entra o consórcio? Hoje a gente sabe que a melhor ferramenta para te conseguir ter esses aluguéis como fonte de renda é o consórcio. É o crédito mais barato do mercado, é a maneira mais simples de tu conseguir ter isso. Então, eu sei que daqui a 10, 15 anos eu quero ter uma quantidade X de aluguéis me rendendo uma E imóvel é o investimento mais seguro, é milenar, né? Sim. Imóvel não tem como arrancar do lugar, não tem que fazer. Não tá na mão de ninguém, ele tá ali, ó, entendeu? Acho que isso é o massa, assim, é conservador, né? Mas é rentável. E é seguro, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Maurício. Por que tu acha, então, que a maioria das pessoas não tem imóveis como fonte de renda? Na palestra eu sempre pergunto, né? E daí eu pergunto para as pessoas, olha só, vocês têm imóveis como fonte de renda? Algumas pessoas levantam a mão, mas em sua grande minoria, tá? E daí eu faço uma pergunta. Quantos aqui já consideraram ter imóveis como fonte de renda? Praticamente todos levantam a mão. E daí quando eu faço... Sabe por que a maioria das pessoas não tem imóveis como fonte de renda? Porque elas não querem descapitalizar, porque são pessoas, às vezes, que têm dinheiro, tem outras pessoas que não têm tanto dinheiro, mas tem pessoas que poderiam comprar esses imóveis à vista. Sim, e elas não compram à vista por quê? Porque elas não querem descapitalizar. Agora imagina tu não precisar descapitalizar, tu colocar um valor mensal e quando contemplar, comprar o bem, colocar para locação, a própria locação está pagando o valor da parcela. Só que a diferença de um financiamento para um consórcio, isso daria para fazer também com financiamento. Pô, posso dar uma entradinha ali, comprei o imóvel, boto para locação, também daria para fazer isso, né? Talvez alguns que estejam nos escutando vão também falar sobre isso, vão pensar sobre isso. Só que qual que é a diferença? Enquanto um financiamento é 30 anos, então vai demorar 30 anos para eu quitar esse bem, para tipo assim, se eu for ter uma parcela baixa, onde que as duas coisas se empatem, né? Se empate o valor da parcela com o aluguel que eu recebo. Vai demorar 30 anos. Então, no consórcio é 15, 17 anos. Então vai se empatar, só que em 15 anos, quando tu quiser realmente ter uma liberdade financeira melhor para tirar o pé, cara, tá quitado e às vezes tu investiu 10% do valor do bem, 5% do valor do bem, 15% do valor do bem, ou às vezes 2% do valor do bem foi o valor que tu realmente investiu. E tu comprou um bem que tu pode vender depois, ganhar dinheiro ou continuar como fonte de renda ali de aluguel. Né? É matemática. É matemática. Isso é um ponto que é muito interessante, que hoje as pessoas ficam com dinheiro porque não querem se descapitalizar, não querem mobilizar ele, né, em algo que... Imóvel tem muita liquidez, né, mas as pessoas enxergam muitas vezes como não. E ele é um negócio que, cara, tem índice que corrige imóvel, né? E lei da procura e da demanda, né? Então hoje o imóvel ele sobe de valor sobre o NCC, né? E ainda assim é a lei da procura e da demanda. Pode olhar na pandemia, o dinheiro perdeu valor, entendeu? Consequentemente, bens, carro, e principalmente imóvel, subiu de valor, entendeu? Porque era mais seguro tu ter bens, né, do que tu ter o dinheiro. O medo ele faz isso, né? Exato. O medo ele faz isso. O que é? É o sistema financeiro. Se eu tô com medo, de repente, do que vai acontecer com o dinheiro, eu começo a comprar tudo que vem na minha frente. É só tu olhar histórias.
todas as histórias que aconteceram no mundo até a gente chegar nos dias de hoje, foi sempre isso que aconteceu, né? Isso que as pessoas têm que pensar. A inflação é o aumento do preço das coisas, né? Isso gera inflação, né? E a diminuição do valor do dinheiro, né? Então, tu ter o dinheiro hoje em bens que trazem retorno mensal, que gera aluguel, é solidez total, né? Tu pode acontecer o que for, o dinheiro como pode perder valor, porque ele perde perante aos bens. É isso que ocorre, entendeu? Então hoje a gente tem muito essa mentalidade lá dentro, que é o quê? De alocar recurso no lugar certo, né? Entendeu? Onde que ele não sofra nenhum tipo de variação negativa, né? Ô B, antes da gente ir para um outro assunto aqui, eu queria ver contigo. Tu atendeu vários tipos de pessoas e com profissões diversas. Tu pode dar alguns exemplos de alguns clientes que tu atendeu e que fecharam com a gente, só de profissões, só para as pessoas entenderem que é todo tipo de pessoa e ao mesmo tempo, pelo menos que eu percebi, assim como acontece na Wolf, clientes de todo o Brasil e do exterior. Então não é só pessoas da nossa região que fazem com a gente. Tiveram clientes aí... Falando dos brasileiros, então, clientes brasileiros, clientes advogados, nutricionistas, médicos, cliente tatuador, cliente dentista, engenheiro, cara, acho personal, acho que todas as profissões, eu acho. E muitos empresários, muitos investidores. Então, cara, a gente foi... Investidores que estão morando em outros países, então atendi aí pessoas dos Estados Unidos, árabes, pessoas do mundo árabe aí, então tem pessoas de todo lugar e hoje é legal de ver. Tecnologia também, que eu lembrei agora. Tecnologia também, todo tipo de cliente. É legal ver que as pessoas a gente está levando o conhecimento da maneira certa. Então, todo tipo de pessoa que consegue entender que o negócio é uma vantagem, ela tá gostando do negócio. Então, não importa se o cara tá morando nos Estados Unidos, ele quer investir no Brasil, ou se o cara tá morando lá na Arábia Saudita, ou se ele tá morando na Europa, ele consegue ver através até de uma videochamada, eu consigo explicar, a gente consegue apresentar isso, ele consegue ver vantagem. É que existe uma apresentação, né? É. Não é simplesmente nas coxas. Existe uma apresentação onde que consegue demonstrar tudo e depois ferramentas para auxiliar ainda mais nesse processo. E tem que ter clientes satisfeitos, né? Também. Também. Né? Porque esse dos árabes aí, precisa ter um tradutor do lado. Não é fácil, né? O tradutor é um cliente satisfeito, né? Uma outra coisa que eu acho legal é que boa parte dessas pessoas, elas tinham um certo receio com relação ao consórcio, por causa desse velho consórcio. E daí, quando a gente desmistificou esse novo consórcio como poder de investimento, todas elas fazem assim, caraca. Daí vem aquele negócio do UOL, né, do atendimento UOL, porque a pessoa, cara, eu não sabia que dava para fazer isso. Eu não tinha noção que dava para fazer alavancagem financeira ou até mesmo patrimonial com a carta e com outras ideias, por causa que sempre a gente vai brincando com prazos, né? E isso que eu acho que acaba sendo interessante. Foi vendido de um errado, vamos dizer assim, por muito tempo, né? Exatamente. Esse sistema de consórcio. Exatamente. E aí, inclusive, muitas das pessoas que sentaram ali na minha frente, elas estavam, na verdade, eu estava desmistificando muitas coisas. Não foram todas as pessoas que chegaram e queriam para ontem uma situação e já sabiam que o consórcio era maravilhoso. A grande maioria das pessoas, na verdade, eu tive que desmistificar muita coisa. Uhum. Elas já vieram com algumas barreiras, né, a serem quebradas. Então, acho que o grande papel e a grande importância que a Wolf tem hoje no mercado é muito disso também, de desmistificar e comparar, né, o velho consórcio com o novo consórcio. Então, não foi toda pessoa que sentou na minha frente que já veio para fechar o negócio. Pelo contrário, muitas pessoas, assim, saíram de lá impactadas e realmente fecharam o negócio e não sabiam que iam fechar. Teve pessoas que vieram e sentaram na frente achando que não era alguma coisa válida, porque elas tinham uma imagem totalmente distorcida, onde era daquela época que a gente vendia como aquisição, como sonho, como planejamento, e não tem nada a ver com a realidade do mercado. Não que não possa fazer isso, não né? Que não possa Mas ser. Só que desde que esteja bem alinhado a expectativa sobre Hoje isso. eu acredito que muito da nossa missão é fazer a pessoa entender que ela tem que ter uma carteira de investimentos diversificada,
sim, Perfeito. diversificada, e que o consórcio ele deve ser mais uma dessas fontes de renda. Então, tu tem que investir na renda fixa. É só mais uma variável, ferramenta, né? Só mais uma ferramenta. Então, fica simples da pessoa entender. Se eu vou guardar tanto ali, tanto aqui e tanto no consórcio. Fica prático, simples. Que conselhos que você daria hoje para novos vendedores que desejam replicar o teu sucesso? Pressão, né? Não, mas ninguém A mandou gente- vender tanto. É que também tem uma coisa, vamos lá, foi falado muita coisa. E como a gente tá se encaminhando ali pro final do nosso podcast, eu acho que às vezes é interessante de tu fazer um resumo. E poder dar realmente, às vezes, até muito das coisas que a gente já falou, mas dar um resumo de os conselhos que realmente tu acha, cara, isso aqui faz que vai dar certo. Primeiro, a pessoa tem que estar realmente se disposta a realmente se conectar e se relacionar com as pessoas, porque é uma profissão comercial, né? Então, começamos por aí, por esse ponto. O segundo ponto seria muito a questão, posso colocar como talvez o maior ponto, que é a mentalidade. Realmente, tem um mandamento que a gente tem lá na empresa, que eu apresento para todo mundo lá, meus clientes, que é o que eu mais gosto. Eu chego e já aponto para aquele mandamento, que é seja inconformado. Então, eu acredito que eu fui muito inconformado o tempo todo. Então, mesmo às vezes tendo um resultado bom, eu estava inconformado. Porque em dezembro eu queria ter vendido 5 milhões e fiquei chateado por ter vendido 13,5. Então, seja inconformado. Então, assim, seja merecedor, acredita nesse merecimento que tu tem, acredita nele. E se seja inconformado, busque sempre mais, mais e mais, porque é uma profissão de intensidade, onde a gente tem que buscar mais. E a outra é seja uma pessoa organizada. Realmente organização e acreditar no processo. Então, existe um processo que ele pode ser feito, pode ser melhorado, trabalhado, mas acreditar, focar, não olhar para os lados, vai fazer tu conquistar o Faltou teu um objetivo. só. Busque melhorar o processo e não questioná-lo, né? E faltou o melhor de todos, na verdade, né? Que é não seja emocionado. Também. Tem mais um ainda, na verdade. Tem mais né? um. Constância? Isso. Constância. Porque não adianta. No final das contas, se eu continuar um passo todos os dias, talvez eu vou chegar do cara que saiu correndo antes. Né? Que o cara parou ali na frente. Ele saiu correndo, mas eu saí caminhando. Mas eu caminhando mesmo assim, às vezes eu vou passar do cara porque o cara parou e eu vou mais adiante. Então a constância ela ganha. E claro, não seja emocionado, é uma baita de uma Esse aí eu recomendação. diria que tem que tatuar até, né? Não seja emocionado. E quais são teus próximos objetivos e metas? E como planeja alcançá-los, homem? Plano de ação agora. Ser bem sincero, né? A gente desenhou uma meta aí para 60 milhões no ano. E, inclusive, eu acredito que dá até para superar a própria meta que a gente colocou. A meta já é uma meta boa, uma meta alta, audaciosa. Dá 5 milhas? 5 milhas aí. Média mês. Média mês. Mas eu acredito muito no trabalho duro. Então, assim, se eu sei o que eu tenho que fazer, o que tem que ser feito, a gente vai buscar. Vamos aperfeiçoar os processos, porque não adianta eu vender 5 milhões e não saber o que me fez vender 5 milhões. Eu não ter isso mapeado, a gente conversa CRM muito. bem organizado. Né? Pedro e Maurício estão sempre puxando a orelha ali, tá, e o porquê? Sabe quantas pessoas tu conversou? Quantas que converteram? Então, os números, eles são importantes de fato. Então, a gente vai aperfeiçoar os processos, melhorar para desenhar bem essa performance, esse trabalho em alta performance. E as metas aí a gente vai superar cada vez mais. Eu acho que tem duas coisas. Como a gente tem uma meta audaciosa da empresa também, e seria muita audácia falar que a gente quer novos Bernardos para a equipe, né? Mas dizer que a gente sim tá em busca de novos talentos, assim como o Bernardo, que era personal e veio para o negócio. E vamos lá, para quem não sabe, tá? O Bernardo vai ter uma média salarial de... Posso falar? Posso falar? Diz de um número ao outro, assim, Tá, pra em torno dar de- curiosidade, né? Em torno de 20 a 25 mil reais, mais ou menos, mês. Então tá bem, né? Graças a Deus. Eu acho que é um salário de médico hoje, né? Tem É. gente estudando aí, é uma coisa que... Gerente de banco não ganha isso. Gerente de banco não ganha isso. E tem, como é que é? Que sempre fala, né? Me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu vou te mostrar um milionário, né? Então, Essa frase é muito boa. essa frase é boa. E né? eu Do queria- Concer, né? E o que tu falaria para essas pessoas daqui a pouco para motivarem a vir trabalhar com a gente? E daqui a pouco quem quiser vir trabalhar com a gente, para deixar, né, um currículo lá e a gente de repente tá conversando. O que tu falaria para essas pessoas? Porque querendo ou não, tu tava em outra profissão.
diferente, trabalhava com pessoas também, né? Mas era uma profissão diferente. Tu tem esse medo, tem esse friozinho na barriga, entendeu? Então, o que tu falaria para essas pessoas? Primeiro, para elas, de fato, acreditarem nelas, independente do que elas estão fazendo hoje, se elas têm um sonho, elas buscam alguma coisa, almejam alguma coisa onde se encaixa a profissão de vendas, que elas acreditem nelas e elas corram atrás disso. Mas eu gosto de dizer uma coisa, que vendas é ilimitado. Então, o que te limita? Por que eu vou parar? Por que eu não vou vender cada vez mais? Por que eu vou produzir menos? Por que eu vou afrouxar um mês? Se eu gosto, se eu me dedico, e se vendas é o céu, é o limite. Nem Então, o céu é limite. Nem mais. O céu, aliás, né? Nem o céu. Então, Podemos ir pro espaço, se a gente eu quiser. diria que sou apaixonado pela profissão de vendas. Eu já tinha um pezinho ali, eu já tive uma empresa antigamente também, né? De vendas de produtos importados. E vendas é uma realização, é um sucesso, só que tem que ser feito um trabalho duro, tem que correr atrás, tem que se dedicar. Tudo isso que a gente conversou hoje tem que ser realmente feito, né? Não é do dia pra noite, mas vendas é limitado. Então, isso te impede? A gente tem uma confiança muito grande, até para quem, de repente, se interessar por trabalhar junto com a gente. Quem quer ganhar esse salário, né? Vamos dizer, depende da atitude e mentalidade. A 30 mil reais hoje de salário. Eu sempre digo, a gente tem um processo hoje, né, de trabalho diário, né, uma metodologia de trabalho, e quem segue essa metodologia não tem como dar errado, né, e não é tirar a responsabilidade da empresa. Hoje a gente dá total suporte, a gente tem uma estrutura que propõe isso, né, mas hoje o cara que seguiu o processo de prospecção, apresentação, fechamento, indicação, né, e pós-venda, se ele seguir lá o nosso cronograma lá, esse cara vai ganhar mais de 15 mil reais por mês, sem sombra de dúvidas, obviamente, se ele se encaixar no perfil da empresa. Então, para você aí que está pensando num emprego onde é meritocrático, onde tu vai fazer teu próprio salário, é o lugar ideal, e a gente está querendo mostrar isso pro mercado. Expandir a equipe. Né? Expandir a equipe e mostrar que quem quer, consegue. Quem quer, faz. Então, você que está aí assistindo e quer isso para a tua vida, quer prosperar, vem aí trabalhar com a gente. Uma outra coisa legal que eu lembro que tu falou, tá? Que dá para até colocar na parte de vendas, na parte de vendedor, e dá para colocar também na parte de investidor, certo? Como é que eu consigo ter uma independência financeira? Juntando um bom valor, que aquele valor me dê uma rentabilidade legal, certo? Né? E que eu possa, daqui a pouco, ter uma tranquilidade financeira e fazer o que eu gosto de fazer sem ficar se preocupando com um dinheiro se vai vir ou não vai vir no final do mês. Da mesma forma que o B falou, por exemplo, vendas é legal porque tu pode ganhar muito, tu pode ganhar pouco, mas depende exclusivamente de ti. Então, tu pode, às vezes, ter um valor que talvez tu ganharia no ano em outro lugar. O valor no mês, tu pode ser, às vezes, um valor que tu ganharia no ano. E isso define a riqueza, né? Isso define a riqueza. É por isso que eu queria chegar nesse ponto, que o B, um dos motivos que teve vários motivos, nunca é um motivo só, mas teve vários motivos que ele veio para a questão do consórcio novo, para como vender investimentos para as pessoas. Um dos motivos foi esse. Eu posso fazer muito mais em um curto espaço de tempo. E não é que eu estou vendendo errado ou qualquer coisa, não. Eu só consigo apresentar para mais pessoas, eu tenho constância, eu tenho disciplina e eu tenho uma mentalidade que eu consigo ir lá e ajudar muitas pessoas a ter isso ali na frente. E o que é legal, acho que disso que o Pedro trouxe, é porque vendas é autorresponsabilidade. Total. Né? Eu me coloco como responsável do meu salário. Então, eu decido, eu tenho o poder de decidir quanto que eu vou ganhar. Eu só preciso fazer para ganhar aquilo. Então, se eu sou responsável do quanto que eu vou ganhar, a minha força de vontade, minha mentalidade, a minha organização que vai fazer eu ganhar ilimitado. E o que define vamos dizer, milionário, vamos dizer que é 1 milhão. Quem tem 1 milhão de reais, hoje em dia está um tanto defasado isso, mas vamos dizer que é o milionário, né? O que define uma pessoa ser milionária de fato, né, é o tempo que ela demora para ganhar esse dinheiro. Né? Quantos até o final da vida já ganhariam 1 milhão? A soma dá 1 milhão, só que isso é usado só para ele sobreviver. Isso, perfeito. Entendeu? Então a velocidade que tu demora para ganhar 1 milhão de reais que define se tu vai ser atingir, né? Vai ser uma pessoa rica, uma pessoa extremamente bem-sucedida para não. Com liberdade financeira ou vai passar a vida
Não naquela... pode ser... pode demorar 30 anos ou 3 anos para ter R$1 milhão, entendeu? Ou ganhar R$1 milhão, né? O que vai definir agora é a performance, o que vai definir é a intensidade, o que vai definir é a disciplina. Perfeito. Entendeu? E o quanto disposto a jornada de trabalho, a jornada... Porque ela não é simples. Eu acho que para alguém conseguir prosperar, alguém conseguir se dar bem na vida, ele vai seguir processos que não são sempre prazerosos. Tem que ter resiliência, né? Entende? Então hoje tu vai ter que estudar, entendeu? Tu vai ter que te privar, tu vai ter que priorizar, tu vai ter que... até hoje, as pessoas que pagam consórcio, que investem, né? Eles estão se privando. Porque eles têm dinheiro para, vamos lá, para ir num restaurante melhor, para ter um carro melhor, para viver melhor, e eles estão se abdicando desse valor, né, para guardar. Para guardar em troca de um futuro, né? E é a mesma coisa em qualquer situação. Hoje, quem investe tem depois, né? Então, quem estuda vai ter mais conhecimento, entendeu? E quem se dedica vai ter mais resultado. Então, tem muito a ver com isso hoje, a prosperidade, né? Pegando um gancho aí do que o Maurício falou sobre acelerar a máquina, até eu diria, né? Ele gosta de falar isso. Vendas, eu acho que é uma profissão que eu vejo muito, acompanho outros aí do ramo do consórcio, para aquelas pessoas que não querem estar na média, que não querem estar na mediocridade, no sentido de média mesmo. Então, ela te dá a liberdade de ser acima da média. Dependendo se está no lugar certo. Se estiver no lugar certo. Tem que estar no ambiente, né? No ambiente propício. certo. Então, hoje, eu sempre fui um cara que eu busquei... Eu nunca queria estar na média. Eu sempre me incomodei com a média. Não quer ser mais um. Eu achei o lugar onde eu tinha pessoas que pudessem me ajudar a conquistar esse objetivo, né? De não estar Parece na que média. ele tá feliz, que ele passou o tempo inteiro sorrindo, né? Vou mostrar os dentes de novo. O doutor lá fica feliz, né? Por isso. Ele vai pegar uns trechos já. Que é o Rafa propaganda, ó. Toma, então. Depois a gente bota ele como patrocinador aqui. Tem que botar aqui, ó. Dá um patrocínio dele aí. Mas vamos lá, B. Primeiramente, de novo, parabéns por esse teu resultado. Parabéns pelo teu trabalho do dia a dia. Eu acho que foi uma das formas da gente mostrar o quanto a gente está feliz com esse teu trabalho e quanto que a gente quer que tu continue nessa pegada junto com a gente e crescendo todos nós juntos. Acho que foi um dos motivos que a gente trouxe aqui também. E também para, claro, muitas pessoas que às vezes não sabem, pô, eu não sei exatamente o que fazer, cara, escuta talvez umas 10 vezes esse Wolfcast aqui, que talvez vai começar a cair a ficha. Escuta, sei lá, quando estiver indo pro trabalho, escuta quando estiver no almoço, escuta de noite, para tentar pegar, porque não vai ser a primeira vez que tu vai pegar. Quantas vezes eu escuto podcast, assim como tu falou que tu também consome, Maurício também consome bastante, fora livros e outras coisas mais, mas às vezes aquele podcast que eu sei que ele teve algo de diferente a mais, assim, que eu gostei, às vezes eu escuto 3, 4, 5 vezes. E daí para ver se daqui a pouco vem algum outro insight que eu deixei. É a mesma coisa que o livro. Pô, tô lendo um livro, tem uma parte do livro que eu gostei bastante. Por que eu não posso ir lá e dar passar ali a caneta por cima, né? Dar uma grifada, para depois reler de novo. Então, eu acho que isso é um outro puta diferencial. Eu tô estudando, eu tô tentando aprender, pô, presta atenção. Senão tu, às vezes, perdeu só o tempo. Não adianta só dizer que tá escutando por escutar, né? E a nossa ideia aqui é desmistificar, é poder trazer alguns insights, poder fazer com que o nosso segmento possa cada vez contribuir um pouco para estar cada vez mais profissional e, ao mesmo tempo, para os nossos clientes entender, cara, nosso objetivo aqui é desmistificar, fazer com que todos vocês possam ir um pouco mais longe nessa jornada, talvez a gente poder ter aí uma contribuição de 10, 20, 30, 40, 50 anos juntos e todo mundo crescendo junto. Esse é o nosso papel aqui, é fazer com que todos nós possamos crescer juntos. Eu gostaria que tu desse mais uma contribuição, além de tantas que tu já fez até agora. Se tu fosse dar uma mensagem. A mensagem pode ser para daqui a pouco para alguém da família, para um Bernardo mais novo, para o Bernardo lá da frente. A mensagem pode ser para tu no futuro, tu no passado, ou daqui a pouco para um tipo de pessoa específico, certo? Mas uma mensagem que tu possa deixar no universo, certo? Qual mensagem tu deixaria, ver?
Eu até acredito, eu diria assim, que acho que o que dá uma travada nas pessoas, e eu tatuei isso aqui, inclusive, não sei se eu tenho onde eu consigo mostrar aqui, em Vai algum ser um lugar. pouquinho difícil, Vai ser né? difícil, mas alguém vê que tem mais de um um rabisco escrito, ali, né, né? nesse braço, né? Aqui tá escrito só o impossível me interessa. Então isso é uma coisa que me pega muito, porque eu acho que as pessoas hoje em dia, tudo elas acham impossível. Ah, isso aqui é impossível, isso aqui eu não vai conseguir. Então as pessoas se apegam muito no que é impossível. E elas talvez... Repete pra nós, por favor. Só o impossível me interessa. Então acho que essa frase eu tatuei pra eu sempre me lembrar. Então quando eu tiver, às vezes, achar um número e achar que esse número tá distante de mim, eu vou lá e vou olhar e vou buscar esse número. Vamos lá, a gente não começou o podcast falando de mentalidade? A mentalidade é tudo, né? Então, cara, mentalidade. Tá aí, ó. Principalmente no esporte, né? Quantas pessoas a gente conhece no esporte que todo mundo dizia que é impossível, o cara foi lá e fez, e depois daquilo 4, 5, 10, Todo 20, mundo. 100 pessoas conseguiu fazer. Então, parabéns de novo pela mentalidade, Vê. Obrigado pela presença no nosso podcast também, Maurício. Só para concluir essa frase aí, que é magnífica, é mais fácil desistir, né? E é isso que as pessoas costumam fazer. Então, quem foge disso, quem busca conseguir, né? Então é o que muda. Então, é muito mentalidade mesmo, né? Eu acho que mentalidade é tudo, né? E agradecer aí o grande Bernardo. Não, eu que agradeço. Um reforço muito forte hoje, que virou uma inspiração para nós, né? Hoje... E que vai ser a inspiração agora para o crescimento nosso e das pessoas ali que viram junto com a gente. Então, obrigado por mostrar que é possível. Quem quer faz, quem não quer vai dar alguma desculpa, né? Bernardo, passa teu Instagram. É bernardo.wolfconsors, para ficar já a marca da empresa, né? E queria agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, contar um pouquinho dessa história em conjunto que a gente construiu. E que isso, inspiração, são vocês aí pra mim. Eu só tô fazendo a minha parte, como diria. Desse é melhor, né? Instagram, Maurício. Defraga Maurício. E o meu é pedroveríssimo.wolf. Nos sigam nas nossas redes sociais, o Wolfcast, também no YouTube. A ideia é a gente levar muito conteúdo de valor aí que possa agregar e possa contribuir para todos nós, certo? Encerramos mais um Wolfcast aqui com a presença ilustre do Bernardo Asman, o cara que fez 12 milhões em 2 meses e 1 semana. Obrigado a todos. Obrigado. E até o próximo.